Olá, o estado onde eu nasci, o Rio Grande do Sul, passou por um desastre, não só ambiental, natural, mas também um desastre que político, porque nós colocamos no poder pessoas que se mostraram despreparados para nos proteger. Isso é muito revelador, né? Nós nunca tivemos apreço por políticos, né? Em geral, o que as pessoas mais dizem é que todo político é ladrão, o que é uma generalização exagerada, mas a maioria deles realmente só quer aproveitar o cargo que tem para ganhar certas vantagens pessoais, né? Inclusive propinas. Poucos são os estadistas, né? Mas isso é algo que se observa em todos os povos. Mas o que mais me preocupou, e eu acho que a maioria das pessoas aqui no Rio Grande do Sul, é que o desleixo, por exemplo, do prefeito de Porto Alegre, né, de não observar sinais de que desde 2023 o rio estava, devido a chuvas excessivas, subindo muito, e as bombas que deveriam jogar a água da cidade de volta para o rio não estavam em condições de funcionar. E houve um desleixo por parte de um político que não se esperava isso dele, porque isso requer tal a magnitude do problema, né? A tragédia que se poderia estar envolvida e de fato aconteceu nesse ano de 2024. O que se esperava dos políticos é que diante do risco de grandes tragédias, eles tivessem uma importância na medida em que eles conectariam as pessoas e fariam com que a sociedade se mobilizasse. O que se viu é que os civis, as pessoas civis, é que estavam na liderança dos resgates, das pessoas que estavam ilhadas, cercadas de água, né? Da enchente, né? E os políticos eram muito pouco e completamente despreparados, né? Para organizar, por exemplo, os centros para acolher os desabrigados. Teve o prefeito queria uma cidade. Imagina colocar 10 mil pessoas numa determinada área. Quando se mostrou mais sensato, centros de acolhimento onde não passaria de 150 pessoas, 120, 150 pessoas. É surpreendente o despreparo dessas pessoas, quando a gente espera que os políticos tenham uma certa capacidade acima do que a maioria das pessoas, de mobilizar as pessoas, de ouvir os diversos pontos de vista. Porto Alegre, o prefeito de Porto Alegre, me parece, esperava que a água descesse naturalmente, evaporasse ou voltasse para o rio, aquela água que invadiu a cidade. E as bombas, nós recebemos bombas para até flutuantes que não precisam de energia elétrica, em áreas que estavam sem energia elétrica. Essas bombas vieram de São Paulo e depois, 20 dias depois, da Petrobras, para começar a esvaziar as áreas alagadas. Então eu vi um despreparo de políticos que nós não esperávamos, que diante de tragédias eles simplesmente ficassem paralisados. Esse tipo de político, ele precisa sofrer o impeachment, ele não pode continuar na política. Seria uma outra tragédia manter essas pessoas despreparadas. O próprio governador esses dias disse que não era da agenda dele, prioridade da agenda dele, os problemas climáticos, né? E essa gente quer ser presidente da República, eles querem ser daqui a pouco, se não forem presidente da República, candidatos, né? Porque presidentes não vão ser. Eles querem ser pelo menos senadores, né? Um outro senador eleito, Mourão, disse que não podia vir, ele era um homem de 70 anos, ele não ia fazer resgates na água, né? Ele é um militar, general, que deve ser preparado para dar a vida em nome do país, né?
Dois desastres aconteceram no Rio Grande do Sul. Um desastre natural, ou não tão natural, porque o aquecimento global altera, né? Provoca, o aquecimento do planeta provoca extremos, né? De seca extrema e de inundações extremas, né? Mas também um desastre político. Nossos políticos não estão preparados e não respeitam o povo. Por isso que eu acho que faz mais sentido cada vez mais que a democracia seja direta efetivamente, onde é o povo que vai decidir, por exemplo, quais são as prioridades. Houve um tempo que se construiu viadutos aqui em Porto Alegre e quando a prioridade seria diques, né? O povo lá do Sarandi, dos dois lados do Sarandi, sofrem muito a cada chuva. E hoje se observou que a prioridade seria um dique 2 vezes mais alto e mais largo do que o normal, e não viadutos, né, para os prefeitos exibirem suas vaidades pessoais, né, seus egocentrismos, né.